Respeitável público, sejam bem-vindos aqui a mais um dia no Circo Brasil, aqui o lugar onde você, eleitor palhaço, você pagador de impostos palhaço, você brasileiro feito de palhaço, aqui no Picadeiro é o lugar onde você será tratado com respeito e aqui ninguém vai tentar te fazer de palhaço, embora notícias e fatos que nós vamos comentar aqui foram protagonizados e produzidos por gente que não só te considera um palhaço, mas a turma toda acredita piamente que somos todos escravos, otários, pagadores de impostos e eleitores palhaços. Eles acreditam. E cá estou eu, vestido de palhaço, para poder comentar as notícias do dia, tá bom? Vamos lá. Eu descobri ontem uma coisa muito interessante, né? Que foi isso aqui, ó. O vídeo completo do bate-boca lá no Superior Tribunal Militar, né? Com a resposta completa do Brigadeiro Amaral, completa, né? O diálogo completo. Então vamos ouvir aqui, ó. Vamos lá. É claro. Bom, excelentíssima senhora presidente, doutor Giovanni Ratacasa, nosso procurador-geral, doutora Sonia, demais ministros. Boa tarde. Obviamente nós não vamos ficar criando polêmica aqui, né, ministra? Porque, eu acho que é o que eu disse aquele dia. Na verdade, é só para corrigir, quando eu disse que me causava, assim, uma pena a senhora não estar presente na hora do ler, porque estava acabando a semana, o pronunciamento tinha sido no sábado, se não me engano, e aí eu não teria oportunidade de hoje, realmente não seria oportuno, até porque eu não sabia se a senhora viria. Quanto a senhora está aqui no dia 20... A mulher não trabalha, meu querido. Você tá vendo? Ele tá falando, o presidente foi embora na terça-feira, voltou acho que ontem, segunda-feira, sei lá, acho que esse vídeo é de segunda ou terça. E ele falou, ninguém sabia se você viria. Olha, cara, olha isso. Também foram botar lá ó, militante, né? 9, a senhora presidiu a sessão somente 2 julgamentos. A senhora se ausentou por volta das 18 horas e não voltou mais para fazer o encerramento. Exatamente, para que o ministro eu sei, mas eu não estou ofensivo com relação a isso. Eu estou dizendo que a senhora colocou... presidir antes de partir. Só para esclarecer aqueles que nos ouvem. Eu sei, ministro, mas eu estou dizendo o seguinte, por isso que nós não falamos no dia 29 com a sua presença, porque a senhora não abriu a sessão, começou o julgamento... Não veio trabalhar, porra. Antes de julgamento encerrar, com a deferência ao ministro Benzi, claro, e é bonito, fiquei super emocionado, mas não houve a oportunidade. Achei até que a senhora viesse no dia 30, na quinta-feira. Caraca, a mulher não trabalha, mano. Não veio o Brigadeiro Joseli também, é isso, mas é só por isso, é só por questão de oportunidade. Então não tem dolo no fato de ter feito, tanto que eu comecei meu pronunciamento muito chateado por a senhora não estar presente, porque eu sou pula de caça, eu sou militar, eu sou muito ético e sou muito transparente, a senhora sabe disso muito bem, porque nós já tivemos outras conversas a respeito de pensamentos divergentes e de maneira muito clara, muito honesta, né? Enfim, mas eu tinha que registrar porque realmente me incomodou. E disse naquela ocasião que o tema, eu estava falando apenas em meu nome, eu não estava falando em nome de ninguém, entendeu? E acho, continuo hoje e reafirmo aí dentro da manifestação, tudo o que disse. O seu currículo é maravilhoso, ninguém tem dúvida disso, a senhora tem competência técnica para estar em qualquer lugar aí, dando aula, dando palestra e tudo. Mas com relação à história do tribunal, acho que a sua referência, quando fala na sua condição pessoal, a senhora não falou na sua condição pessoal, porque está tudo gravado, está na internet aí, a senhora falou na qualidade de presidente da corte, veio pedir perdão. A senhora está pedindo em meu nome, e eu não lhe dou essa delegação, continuo mandando. E olha, eu quero. Toma. Não tenho nada a falar em nome de Vossa Excelência. Ótimo, então eu só pedi para registrar, não pedi nem para a senhora, então não pedi nem para a senhora concordar, não pedi nada disso. Agora a senhora fala que isso é misógino, se tivesse sentado outra pessoa, o ministro não é, o ministro Joseli também fez algumas declarações que eu não gostei, e falei, que eu não concordei, e fui lá e conversei com ele muito claramente sobre o tema. É isso, e é homem, eu acho. Ai, caralho. Ele deve ser muito zoeiro, esse Carlos Augusto aí deve ser muito zoeiro. E ele é homem, quer dizer, eu acho. Aí, velho. Ainda zoou o amiguinho. Pedi para registrar, não pedi nem para a senhora, então não pedi nem para a senhora concordar. Não pedi nada disso. Agora a senhora fala que isso é misógino, se tivesse sentado outra pessoa, o ministro não é, o ministro Joseli também fez algumas declarações que eu não gostei, e falei, que eu não concordei, e fui lá e conversei com ele muito claramente sobre o tema. É isso, e é homem, eu acho. Então, é só isso, nós estamos na mesma... Agora, a senhora está confundindo que é misógino, mas eu não vou entrar nessa declaração, porque a senhora pode achar o que a senhora quiser. Eu realmente não ligo muito. Eu só estou dando só uma correção ao tema do que foi falado aí. Né? Então, eu reafirmo deixa eu ajudar. É isso, e é homem, eu acho. Então, é só isso, nós estamos na mesma... Agora, a senhora está confundindo que é misógino, mas eu não vou entrar nessa declaração, porque a senhora pode achar o que a senhora quiser. Eu realmente não ligo muito.
Eu só estou dando só uma correção ao tema do que foi falado aí. Né? Então, eu reafirmo que não dou, e até sugiro a senhora, porque eu recebi também muitas manifestações ministras, me surpreendeu, porque eu não queria que tivesse a repercussão que teve, não é meu intento ir para a internet, não tem rede social, não tem nada disso, eu só queria realmente registrar em ata, porque acho que os registros, poucos que fizemos em reuniões particulares que nós tivemos, a senhora não me escutou. Entendeu? Sacou? Os poucos registros que nós fizemos em reuniões particulares, a senhora não me escutou. Ou seja, eu tô achando que ele já tinha falado com ela em particular sobre esse assunto. O militante que continuou, né? Continuou. Quando tivemos uma reunião só de ministros na nossa sala, onde eu coloquei alguns conceitos que divergiam não com esse tema, porque esse tema aconteceu na sexta-feira. Mas, enfim, eu só achei que tinha que registrar em ata para deixar muito claro o meu posicionamento. Mas a senhora sabe o que eu sugiro? Para ser muito, assim, acho que a gente nem deve discutir, assim, faça uma reunião na sua sala e pergunte quem concorda que a senhora fale em nome do tribunal. Então não faz. Porque seria interessante escutar quem é que concorda com o que a senhora fala em nome do tribunal, eu acho isso, acho aquilo, é só isso. Mas faça na reunião privada, por mim pode fazer até aqui, porque eu já manifestei a minha opinião. Mas, em nome assim, sugiro fazer uma reunião fechada, close, só de ministros, para perguntar o que acham dessa coisa que projeta o tribunal de uma maneira muito negativa, e eu não vou ficar alimentando isso, porque não faz o menor sentido. Eu só pedi para registrar o meu posicionamento e peço vênia a quem pensa diferente. E me submeto ao colegiado, se porventura nessa consulta que a senhora se resolver fazer aí, a minha posição for minoritária, mas eu gostaria que fosse uma coisa binária, concorda ou não concorda, né? Eu me submeto ao colegiado como sempre me submeti. E com relação ao caso do Muquiço, quando a senhora coloca, é caso concreto que ainda está aberto. Então, mas o seu voto está aberto. Cara, caso concreto que ainda está aberto. A senhora está fazendo comentários públicos sobre um caso concreto que ainda está aberto. Meu voto está aberto, mas na verdade o seu voto é minoritário com relação ao plenário, não em relação do Brigadeiro Amaral. O Brigadeiro Amaral é o relator, mas o plenário decidiu diferente da senhora. Muito obrigado. Ai! Eita, mas que lavada de égua que o cara deu, mano. Que lavada de égua, porra! É isso aí. Aí o pessoal tá comentando no chat aqui, é verdade. Os gagos vão salvar o mundo, hein? Ó, rapaz, vou te falar um negócio. Os gagos salvarão o planeta. Os gagos salvarão o mundo. Parabéns aí, mais um gago aí. Mandou bala. Quem quiser, ó, o que eu vou fazer aqui, ó? Ó, vou compartilhar. Quem quiser pegar lá na minha timeline lá do Twitter, tá tudo lá, tá bom? Só pegar lá, beleza? Valeu, vamos em frente, vamos em frente. Aqui, ó, foguetório em Goiânia. Por ordem do Comando Vermelho, em homenagens aos integrantes da facção, tá? Que morreram lá no Rio de Janeiro, fizeram a passagem e estão no colo do capeta. Eu queria que esse vídeo chegasse pro Caiado, né? Caiado que fica arrotando aí pro mundo inteiro que ele resolveu o problema de segurança pública lá no estado dele. Eu acho que ele tá meio distraído, hein? Beleza. Vamos lá. Eu tô torcendo para que seja um vídeo falso. Não, isso não foi do Comando Vermelho, não. Isso foi a comemoração do time de futebol que venceu. É alguma coisa do gênero, tá? Ou sei lá, o Flamengo fez gol, alguma coisa. Mas esse vídeo está sendo apresentado no Twitter como um vídeo do Comando Vermelho, tá? Em homenagem aos que morreram, tá? Então fica aí a dúvida. Se você é da região, se tem mais informações, compartilhe com a gente aí. Eu achei muito foguete, cara, muito foguete para ser ali no centro da cidade, né? Achei estranho, mas internet é isso aí. E eu trago para vocês sempre jogo aberto. Jogo aberto, ó. Recebi como sendo isso. Se tiver alguém da região que diga aí que não foi, que é o contrário, se manifeste aí, tá bom? Beleza? Vamos lá. Notícia que causa indignação é que a justiça tem que explicar isso aqui. Como que o fornecedor de fuzis para o Comando Vermelho no Rio de Janeiro foi preso, condenado, e depois foi solto. Cara, a Justiça do Rio, eu tô percebendo que um dos maiores problemas da criminalidade no Rio é o judiciário. Boa noite. Boa noite para você.
Uma notícia que causa indignação e que a justiça tem que explicar. Como um fornecedor de fuzis para o Comando Vermelho no Rio de Janeiro foi preso, condenado e depois solto. E a explicação do juiz foi a seguinte: a cadeia representava um risco para a saúde do criminoso. Como se não tivesse hospital dentro do sistema penitenciário para ele se cuidar lá, né? Pois então, esse bandido foi para São Paulo, montou uma fábrica clandestina de fuzis no interior do estado e continuou abastecendo o crime organizado. Segundo a Polícia Federal, parte dos fuzis apreendidos na mega operação contra o Comando Vermelho no Rio de Janeiro vinha desse endereço em Santa Bárbara do Oeste, no interior de São Paulo. Era exatamente aqui onde os criminosos operavam uma fábrica clandestina de armas sob a fachada de uma empresa de peças aeronáuticas. O local tinha capacidade para produzir até 3.500 fuzis por ano. Em agosto, a polícia apreendeu 150 fuzis e mais de 30 mil peças. O esquema ligava a fábrica a facções criminosas. O YouTube não gosta que mostre arma. O fornecedor do armamento é Silas Diniz Carvalho. Ele foi preso em outubro de 2023 no Rio de Janeiro com 47 fuzis e muita munição. Silas foi condenado a 12 anos de prisão em regime fechado. Mas logo depois teve a prisão convertida em domiciliar pelo juiz Daniel Werneck Cota, que aceitou as alegações da defesa de que Silas tinha problemas de saúde como doença metabólica grave, hipertensão severa e obesidade mórbida. O Ministério Público foi contra a liberdade de Silas. O magistrado, no entanto, entendeu que a manutenção da prisão do acusado representava iminente risco à sua saúde e à sua vida. Mesmo em prisão domiciliar e usando tornozeleira, Silas continuou no comando do esquema. Abriu sua segunda fábrica de armas, mas foi pra cadeia no mês passado depois de outra operação da Polícia Federal. Na hora da prisão, os agentes constataram que existia a possibilidade de fuga dele para o Paraguai. Hoje, o local onde funcionava a fábrica de armas voltou para o antigo dono, que tinha arrendado o espaço e os equipamentos sem saber a verdadeira intenção dos criminosos: fabricar armas de guerra. O rapaz aí tinha obesidade mórbida, era tão mórbida que depois ele saiu por causa disso e continuou tocando o negócio. O juiz Daniel Cota deveria ser investigado, no mínimo, diante de uma decisão como essa, né? E aí, o que vocês acham aqui? Eu vou abrir enquete para vocês, iniciar uma enquete. Tá aqui, ó. O juiz está certo? Tem que ficar preocupado com a condição de saúde do detento, tá? Será que ele tá... Você tem alguém do direito aí que possa dizer se o juiz é obrigado a tomar essa decisão? Será que ele é obrigado a tomar isso? Tem alguma lei que diz, diante do iminente risco de saúde do preso, ele não pode e tal, porque a cadeia não tem condição de oferecer. Sabe por que eu tô perguntando isso para vocês? É uma situação parecida com a do Jair, sabia? Ele pode ser preso a qualquer momento, pode. Não, já podia ser preso há anos já, né? Não tem mais lei nessa porra. E a defesa do Jair usa o argumento de que ele tem um tratamento médico, uma condição de saúde que ele a cadeia não fornece para ele. Aí, ó, a questão que eu trago pra gente debater aqui, pra gente pensar. Existe alguma coisa na lei? Eu não sei. Teria que perguntar para alguém que é do direito, tá? Tem alguma coisa na lei que diga que se um presídio não tiver condições para uma pessoa que tem um problema de saúde possa ficar lá dentro, ele tem que ser transferido para um, sei lá, de repente um presídio hospital, um hospital presídio, ele tem que fazer alguma coisa, ou isso é discricionado, o juiz faz o que ele quiser. E aí? Tem a questão da idade lá, que a Karen tá falando. Jair tem mais de 70 anos. E aí? É verdade, olha lá, o problema de saúde do Clesão não tinha importância nenhuma. Ó. Por isso que eu falo, o Xandaré matou o Clesão. Não é? Ó, coisas pra gente pensar. Coisa pra gente pensar. Eu não sei como é que isso funciona. O pessoal tá dizendo que a decisão é exclusiva e única do juiz. Esse cara era um culpado, era verdade. O Bolsonaro, olha lá, o Rubinho tá falando, Bolsonaro é um preso inocente. Ele é um inocente, todo mundo viu, na cara de todo mundo. Então é discricionário do juiz, eu acho que é pior ainda quando é discricionário pro juiz.
Porque aí o juiz faz o que ele quiser, pra que lei, né? Pra que lei? Aí, isso é uma outra coisa interessante. Eu já vi N especialistas aí de segurança pública dizendo que, pô, se o cara tá preso, o juiz solta de uma maneira discricionária e o cara volta a cometer o crime, devia existir algum tipo de responsabilização do juiz. Eu acho que faz sentido essa afirmação. Faz sentido. E vocês pegaram exatamente o ponto. O Jair é um inocente, não é um cara que fabrica arma, né? O juiz está certo? 90% da audiência disse que não está certo. Voltando aqui, ó, para nossa sequência de notícias, tem notícias boas vindo lá do Senado, tá? Sobre aquelas questões lá que estão atacando várias famílias, tirando as terras, a produção, as casas deles por disfarçatez do IBAMA, do ICMBio, aquela turma. Ontem aqui, ó, o senador Marco Rogério, tá? Explicando aqui, contando pra gente o que aconteceu ontem, o que ele conseguiu fazer lá no Congresso e o que vem pela frente aí. Eu quero colocar aqui a presidente da FUNAI, a ministra dos povos originários, para colocar o documento frente a frente e dizer, olha, isso aqui é um absurdo. Eu estou convocando, nesses dois requerimentos, a ministra dos povos originários, a ministra Sônia Guajajara e a presidente da FUNAI, a senhora Joênia Wapichana. E por qual a razão estou fazendo essa convocação? Por uma questão de respeito a famílias que estão sendo vítimas do Estado brasileiro. Eu denunciei aqui nas últimas 2 semanas o fato de famílias que foram empossadas em terra pelo INCRA, que têm título definitivo, que têm escritura pública, são pais de famílias, são pequenos produtores rurais e que na semana passada, depois de todas aquelas denúncias, senador Paim, que eu fiz aqui na Comissão de Direitos Humanos, a Força Nacional, junto com todo o aparato da FUNAI, foi até essa localidade e arrancou à força essas famílias, colocou fogo na casa dos moradores, destruiu currais, onde as famílias tiram o sustento. Uma cena triste, uma cena covarde, uma cena absolutamente desonesta. E por que digo desonesta? Porque o devedor aqui não é o produtor rural, o devedor aqui é o Estado brasileiro, é o governo. É o que eu falei no outro comentário, no outro dia que a gente mostrou o vídeo lá do que estava acontecendo. Eu acho que não só tem que convocar a presidente ali, essa turma, povos originários, cara. Que termo hediondo, né, cara? Povos originários, como que pode, cara? E os povos originários daqui do Brasil, cara, é o pessoal do sambaqui. A Luzia. Não são os índios não são os povos originários. Tá? Mas eu acho que deveria começar um processo no sentido de que a presidente da FUNAI, essas pessoas que estão fazendo de conta que não estão vendo, respondesse com o patrimônio. Tem que indenizar essas famílias. É um processo difícil, dificilmente chegaria vitorioso no fim, mas eu acho que daria um susto nessa galera do topo. Ó, toda a diretoria do FUNAI, toda a diretoria dos povos originários, não sei do que, a Índia Gargalhada, como é que é o nome dela? Gajara. E todo mundo respondendo com seu patrimônio para indenizar essas famílias do erro que eles cometeram. Não é do caixa da instituição, não. Do patrimônio deles. Eu tenho certeza que isso é chamar a atenção deles e eles falar assim, opa, pisa no freio aí que deu ruim aqui, ó. Eu não quero pagar por nada. O governo federal, através da FUNAI, que mesmo reconhecendo um erro histórico, não procurou corrigir. Sabe o que é esse documento que está em minhas mãos? Exato. É um documento onde eu pedi uma reunião com a presidente da FUNAI para tratar desse assunto. Sabe qual foi a resposta dela? Não tem disponibilidade de agenda para atender. Tá aqui. Ué, convoca, obrigatório. Oficialmente. Disse que ia encaminhar para órgãos técnicos para ver a possibilidade, que nunca chegou, e órgãos técnicos não vai me resolver, porque aqui é uma decisão política, institucional. Tem famílias lá que é formada, senhor presidente, por mulheres, por mães, que a dona de casa, a sitiante e os seus filhos que trabalham no sol a sol, lavrando a terra para tirar o sustento para sua casa. Depois de tudo isso acontecido, a Justiça Federal determinou
a suspensão de todo o processo de desocupação e a volta das pessoas até que seja julgado o mérito da questão. Hoje os moradores estão fazendo vaquinha para poder reconstruir a casa de morador, de sitiante que perdeu tudo. Eu quero colocar aqui a presidente da FUNAI, a ministra dos povos originários, para colocar o documento frente a frente e dizer, olha, isso aqui é um absurdo. E aí eu tenho um documento de 2021 onde a FUNAI reconhece que há necessidade de fazer essa expedição, essa revisão. O INCRA reconhece que houve erro, a FUNAI reconhece que houve erro, mas ninguém foi lá para corrigir. Quem está pagando o preço alto são os produtores rurais. Gente humilde, né, cara? Gente humilde. Parabéns, mas eu pisaria um pouco mais no acelerador aí com o pessoal do Ministério. Tem que botar no CPF dessa turma. Tem que deixar eles apavorados. Olha aqui, ó. Isso aqui, eu vou mostrar pra vocês. Isso aqui é um youtuber americano famoso. Ele se chama Asmongold, que foi comentar sobre a operação do Exército no Rio de Janeiro. Olha o que ele falou. Isso aqui tem vários vídeos dele no YouTube aí de react para várias coisas. Ele assistindo Tropa de Elite e tal. Tem um monte de vídeo dele aí. Um cara grande aí no YouTube. E ele tava comentando a operação lá do Rio de Janeiro, do Exército, né? Aí, no meio da live, ele recebe uma informação que tirou o chão do cara. Olha só. To close off strategic avenues and highways in the area. Oh man. Shootouts and gunfire soon broke out and have since left at least 132 dead, 4 of whom are confirmed to be police, as well as dozens injured, including civilians. According to a video. That's insane. So Ele falou, porra, teve um enfrentamento, mataram 132 de um lado, só morreram 4 do outro, porra. Foram massacrados esses bandidos aí, cara, essa força do exército aí, o exército brasileiro é muito eficiente. They killed over 120, 150 of their people. They only lost 4 guys. Yeah, these guys got mopped up. That's what's crazy. It's like, if you actually think that you have a chance against like the actual military, like, and this is the Brazilian military, right? Esse é o exército brasileiro, né? I mean, like, we're not even talking about like, you know, Chinese, Russian, American military. Exército grande, exército bom, como outros exércitos aí, russo, chinês, americano, israelense. Israeli military. Aí olhou pro chat, olha lá, ele olhando pro chat. Olhando pro chat. Like, it's not military? Não é o exército? Peraí. Aquela porrada de cara armada até os dentes. Não era o exército? Oh, it wasn't? So these were just the cops? São os policiais da cidade? It's so over. To close off strategic. Caraca, é isso aí, cara. A polícia do Rio é melhor que muito exército de uma porrada de país aí, tá? O cara falou, como é que é? Porque o policial da cidade dele só marca multa de trânsito, aquelas coisas, guarda-belo, aquele barrigão. Aí o cara, como é que é? Isso aí foi o policial das polícias da cidade. Foi ótimo esse vídeo aqui, ó.